Queria entrar no assunto Rodrigo, porque o Xabi Alonso foi perguntado sobre o Rodrigo e falou sobre isso, sobre a decisão ser técnica dele começar ou não começar, no caso, o último jogo. Provavelmente ele não começa esse também. Vamos ouvir aí o Xabi Alonso. No, le veo bien a Rodrigo, le veo con ganas. No, el otro día fue una decisión técnica, pero Rodrigo sigue siendo importante y le vamos a necesitar en el Mundialito. Es un jugador especial y creo que va a tener un buen papel en el Mundial. É, Chama atenção, Otávio, na resposta do Xabi Alonso, que ele confirma a informação que a gente tinha, que o Rodrigo não joga por uma decisão técnica. Só que ele não aprofunda em qual é essa decisão técnica. É uma decisão técnica por carga de jogos, por minutagem? É uma decisão técnica porque naquele momento ele não enxergava que para o que ele precisava fazer o time correr, o Rodrigo, que não jogou a reta final da temporada, ainda não estava. Ele não especifica a decisão técnica. E isso coloca uma pulga atrás da orelha na questão da gente saber se o Rodrigo vai jogar hoje ou não. O contexto do Rodrigo é: o último jogo dele é no dia 26 de abril, quando ele é substituído no intervalo na final da Copa do Rei, contra o Barcelona. Ele não joga a partir dali. O Rodrigo tem uma estafa mental e física muito grande. O Real Madrid preserva ele não joga mais para poder se recuperar. Ele chega a um acordo com o Ancelotti para não ir nos jogos com a seleção brasileira para se recuperar. E ele começa a era Xabi Alonso nos treinamentos com o Xabi Alonso. Inclusive, eles conversam, o Xabi Alonso reconhece que eles têm essa conversa. E a partir de então, a gente vê um Rodrigo recuperar um pouco daquela alegria, né? A gente vê ele fazendo postagens nas redes, vê ele participando dos treinamentos, vê o Xabi Alonso elogiando ele nas coletivas. Primeiro jogo do Mundial, ele é titular. E no segundo jogo, ele não joga nenhum minuto por essa decisão técnica, que a gente não sabe exatamente qual foi. Então, o jogo de hoje ele é muito importante para a gente entender o quanto o Xabi Alonso conta com o Rodrigo. Para começar os jogos, ou para ver como fisicamente o Rodrigo tá para esse Mundial de Clubes, ou para entender também um pouquinho da ideia do clube, né? Porque assim, entram essas três patas aí: o treinador, o clube e o jogador, né? Pelo que a gente sabe, o Rodrigo quer ficar no Real Madrid. Até o momento, o clube não falou nada de diferente. Então, agora, a pata que a gente analisa é a do treinador, né? Quanto o Rodrigo vai contar para o Xabi Alonso? Eu acho que nesse momento é a única ferramenta que a gente tem. E por isso que eu digo que o jogo de hoje é bastante interessante para a gente analisar isso. O quanto o Xabi Alonso, nesse momento, está contando com o Rodrigo. Porque hoje o Real Madrid tem que ganhar para se classificar em primeiro. É um jogo importante contra um rival europeu, que não vai facilitar a vida do Real Madrid. Então... Eu só acho que quando o Xabi usa a palavra decisão por uma questão técnica, uma decisão técnica... É decisão ou questão que ele fala? Decisão. Ele fala decisão técnica. Não é uma decisão física. Ele não usa, por exemplo, uma questão física. Então, para mim, e ele tinha essa opção, para mim ele já deixa... Até, né? O mental, é que eu acho que o mental, ele não abriria assim. Porque eu acho que ele mas não ia... falaria técnica. Exato, mas talvez não falaria técnica. Então, assim, me preocupa, por dois motivos, pela questão, a Tati traz aí, né, as três questões, né, clube, técnico e jogador. Eu acho que tem uma questão importante da gente entender como é que o Xabi pensa no Rodrigo, e a questão do jogador, eu espero que a situação com ele mesmo, não só com o clube, com o cuidado que o clube está tendo, e etc., mas que ele esteja num momento em que ele tenha muitas condições de ser amparado no sentido de entender o que está acontecendo. Assim, é uma estafa mental. Por quê? Por uma questão de muito estresse, por uma questão de... que a gente questiona muito aqui, né? O Rodrigo quer ser protagonista em outro lugar, o Rodrigo sofre de não ser um protagonista no Real Madrid, de ser sempre o primeiro a sair, de ser o que a imprensa quer. Isso é uma questão para ele? Eu espero que isso esteja sendo visto com muito cuidado, porque é algo que pode definir a carreira dele. E no fim das contas, e aí estou indo pelo lado humano aqui, tá? Ele precisa identificar a causa para que isso não defina a carreira dele, né? Então eu espero que isso esteja sendo visto com muito cuidado, porque a situação para mim, que no início parecia pequena, não me parece mais. Não. Eu fiquei chocado
com o Rodrigo não ter tido 1 minuto contra o Pachuca, cara. Assim, ele não Ele tinha tá dado jogando, assistência contra o Al Hilal, né? E contra o Isso. Pachuca ele nem entra, né? Ele não tá jogando no ataque que já não tem o Mbappé. Pois é. Não sei se foi algo pontual, talvez a escalação de daqui a pouco coloque panos quentes nessa situação, mas a gente já sabe que o Rodrigo ele tinha algum pequeno incômodo de ser substituído muito antes e etc e tal, ser sempre alguém, o primeiro descartável das superestrelas do Real Madrid e aquele equilíbrio que a gente debateu tanto tempo aqui, né, Tati? De será que vale a pena ficar no Real Madrid, que é o maior clube do mundo, nessa posição, ou ser a estrela e tudo mais que a Clara já trouxe aqui? O que o Rodrigo mais tem fora do Real Madrid é mercado. Sim. Aqui, principalmente. O Arsenal está de olho, o Manchester City está monitorando a situação para ver, porque se o recomeço de Ancelotti para Xabi Alonso poderia ter dado, ou pode até dar, né, uma nova vida para o Rodrigo no Real Madrid, agora dá sinais de que pode até piorar, né? Então, é um momento de uma encruzilhada muito interessante da gente analisar. E ele é um cara que a gente sabe que tem muito mercado, né? O Arsenal mesmo já demonstrou interesse nele tantas vezes. E aí esse pode ser, quem sabe, um início do fim, né? A ver como vai ser esse trabalho do Xabi Alonso com ele, se por decisões técnicas ele não vai querer usar o Rodrigo, de repente, para a carreira do Rodrigo, pode ser melhor ele buscar um outro caminho, né? Porque ele é um cara que tem mercado, mas tem essa questão mental que ele enfrentou na reta final da temporada agora e tal, nas últimas semanas. A gente ver como que isso vai se desdobrar. Claro que a gente vai estar sempre de olho e trazendo tudo aqui para vocês no MFM.